Se começou mal, não tem como dar certo. Será que isso é um presságio sobre esse canal aqui? Ah não, foi legal, tá ligado? Eu nem divulguei em lugar nenhum. Mentira, eu mal divulguei, assim, mas depois eu desisti. E veio uma galerinha aí, muito obrigado pelos comentários que vocês deixaram aí. Foram muitas coisas gostosas que vocês falaram que eu gostei muito de ouvir, ao contrário dessa bendita frase. Se começou mal, não tem como dar certo. Eu ouvi essa frase pela primeira vez no ensino médio, vinda de um professor de física que era grisalho, magricela, baixinho, e ele amava falar de si mesmo na aula. Todo mundo já teve um professor assim, né? Depois de alguns meses ali ouvindo as aulas dele, né, que começou, ele ficava intercalando os assuntos entre funcionamento de Roldana e a vida pessoal dele. Eu aprendi algumas coisas interessantes. Eu aprendi que esse meu professor, ele tinha um fascínio monstruoso pela ufologia. Pô, tem que achar o contato desse cara, velho. Ele ia se dar bem lá no Inteligência Limitada. Ele até contou pra gente uma história, né, verídica, que ele sabia a verdade sobre o Brasil. Eu juro pra você, no meio da aula de física, ele parou pra falar que os reptilianos vieram pra Terra pra auxiliar no impeachment da Dilma Rousseff. E não para por aí, não. Ele também falou que as sereias existem e elas são escondidas por uma espécie de governo mundial. Pô, ficam falando de ideologização na turma, né? Ah, tá cheio de ideologia nas escolas. É esse o tipo de ideologia que eu vejo nas escolas. Tem nada falando de Paulo Freire, não. É uns bagulhos assim, tá ligado? Eu tinha uma professora de matemática que ela assim, teve uma semana que toda aula ela dedicava pelo menos 3 minutos da aula dela pra falar que a Anitta não tem talento de verdade. Era assim, era uma fixação da vida dela, tá ligado? Eu não sei como é que essa mulher dorme hoje em dia, tá ligado? Ela deve ser dessas pessoas que falam assim, não, mas a Anitta nem é sucesso de verdade, é todo mundo streaming brasileiro. E ele não tava satisfeito em só avisar isso pra gente, ele parou uma aula dele pra mostrar pra gente um documentário que ficava discorrendo ali sobre as inúmeras evidências de que as sereias são reais, né? Você já deve ter dado de cara com esse documentário por aí, eu tô falando daquele do History Channel mesmo, aquele que termina com o crédito, com aquelas letras garrafais escrito assim, isso se trata-se de uma obra de ficção. Pois é, esse homem ensinava física no ensino médio. Sobre Roldana, eu não tenho ideia de como funciona uma Roldana. Eu não sei onde foi parar esse cidadão, mas eu imagino que ele deva ter ido seguir os seus sonhos mais profundos aí. Profundos? Ele foi mergulhar no mar pra procurar uma sereia, tá ligado? Pô, uma pessoa que acredita tanto em sereia assim já deve ter pensado em dar um beijo na boca numa sereia. Pô, eu não acredito em sereia, eu já pensei em dar um beijo na boca numa sereia. Pô, se eu acreditasse em sereia, eu acho que eu ia parar uns dias da minha vida pra tentar, tá ligado? Esse mesmo cidadão, uma vez no meio de uma aula dele, daquelas que eu já não prestava atenção há meses já, eu tava ali na minha divagação interna e tal, sabe aquele negócio que às vezes você tá ali pensando, às vezes você pula pra fora do mundo assim, vê o que tá acontecendo pra voltar pro seu mundinho, coisa de quem tem uteia, né? E aí eu tava lá divagando, eu saí pro mundo assim, e ele tava falando essa frase, ele tava no meio de algum assunto que ele tava falando essa frase, eu peguei só essa frase, ele falou essa frase, nunca vi algo que começou errado dar certo. Ele provavelmente tava falando de alguma equação, porque ele resolveu falar de equação em algum momento da aula, mas ele depois começou a falar isso como, né, como se fosse uma regra geral da vida. Eu vou te falar, essa frase me pegou de jeito, assim, eu penso nela até hoje. Na época eu tava passando por um relacionamentozinho, assim, de escola que tinha começado tudo errado, um monte de intriga, amizade rompida, tinha até uma bruxa envolvida, é sério. São as Wiccas, né, que fala. É sério, mano, tem bruxa até hoje. E naquela época eu achava que eu lutava muito pra aquele relacionamento funcionar, tá ligado? Hoje eu olho pra trás e eu vi que eu não fazia nada, na verdade. Eu nem entendi direito o conceito de lutar por alguma coisa, sabe? E aí essa frase começou a tirar um pouco a minha esperança, sabe? Eu acho que foi por isso que eu comecei a ficar meio mal com isso. E o mais doideira de tudo é que eu como marquei muito essa frase na minha cabeça, eu notei que várias outras vezes eu ouvi ela de novo. É uma frase meio que um ditongo popular. E é foda porque eu ainda, às vezes, sigo o preceito dos povos nativos de que, né, tem que respeitar os mais velhos. E normalmente essa frase é dita por pessoas muito mais velhas do que eu. E a coisa toda é que eu não sei se eu concordo com ela, sabe? Ou pelo menos o meu inconsciente quer muito não concordar por motivos da minha vida pessoal. Eu fico pensativo se eu não concordo porque eu ainda não vivi o suficiente pra entender essa grande realidade incontestável da vida. Talvez eu seja, tipo, né, um teimoso, né? Mas eu acho que o que me incomoda é o conceito de certo que a gente tá utilizando aqui. Não, é sério, o que raios é começar certo? O planeta Terra começou certo? Que eu saiba, isso aqui era um caos cheio de lava, pedra e mais pedra e meteoro batendo. Na verdade,
verdade era só uma poeira, começou a juntar uns negócios em volta, né? E o resto é o que eles chamam de acaso. Aí a gente pode também, né, botar um macro nesse micro, né? O universo, por exemplo, ele começou, certo? Que eu saiba, isso aqui veio do puro nada, né? E aí você vai perguntando, né? Tem como alguma coisa que começou do nada dar certo? Ou o que começou do nada vai dar em nada? E se a gente usar a linha, né, cronológica de tudo, se começou o universo do nada, que seria meio errado, né? Eu acho que a partir daqui fica contraproducente a gente tentar qualquer coisa, né? Porque as coisas não começam na minha existência, né? Tem toda a história, né? Tem história do meu pai, tem história da minha mãe, você vai indo pra trás, tem história da minha família que se copulou entre eles mesmo. Isso aí é outra coisa também, né? Tipo, tem que pensar nisso. A minha família, ela começou errado. Não tem como dar certo alguma coisa que se gerou da minha família, né? Tem como dar certo alguma coisa que gerou com o consumo do fruto do pecado? Qualquer coisa que a gente tentar a partir daqui já tá condenada à profunda derrocada do correto, não é mesmo? E dá pra ir mais fundo, viu? Os dinossauros, eles começaram certo? Tem muita gente aí que fala que deu errado, né? Mas será que deu errado mesmo? Que eu saiba, os dinossauros até hoje são a alegria da criançada, tem série na Apple TV e são aí uma das maiores bilheterias da história do cinema mundial, não é verdade? O primeiro desenho de uma pessoa que quis ali seguir a arte dos riscos, né? Provavelmente vai ser lixo, mas isso impede que ela vire o Mozart do desenho algum dia, né? Que o Mozart é o Pelé da música, né? E o Pelé que é o George Lucas do futebol, né? E o George Lucas aí que é a Anitta do cinema, né? Desculpa aí a minha professora de matemática. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto nos seres humanos, nas pessoas, né? É que algumas delas, né? Conseguem pegar ali uma coisa que é errado, elas raciocinam aquilo ali e aí elas veem uma forma, né? De pensarem como consertar de forma criativa, tá ligado? Nem que seja usando uma borracha. Pô, você tem várias invenções aí, né? Que são feitas meio que sem querer, né, velho? Tá indo ali tentar pesquisar outra coisa e aí do nada você encontra uma coisa nova também, né? Eu sei que no mundo da física tem vários exemplos disso, mas meu professor não me ensinou nenhum deles. E a gente vive conseguindo tirar, né, lições valiosíssimas de erros e de erros mais errados ainda. Mas assim, vamos lá. Supondo que essa frase seja correta, me vem várias outras dúvidas na minha cabeça. Eu sei que não é, né, uma base aí de uma cabeça, né, mas vamos lá. Vamos supor que alguma coisa começou certo. É garantia de que aquilo ali vai dar certo? Porque, pô, se fosse assim, a meritocracia funcionava, tá ligado? É só você começar certo e pronto, você vai ter muito dinheiro. Problema resolvido. Parabéns. Você conseguiu porque você começou certo. E eu sei que a minha audiência aqui é muito inteligente, né? A audiência mais inteligente do YouTube, eu sei que vocês vão falar, não, Robert, mas é porque, tipo, quando você começa certo, aumenta a porcentagem, né, de possibilidades ali daquilo dar certo, né? Você tá indo no caminho certo e tudo mais. E assim, eu sei que vocês são inteligentes, mas isso não faz sentido nenhum. O que é certo pra você não é certo pra mim. E aí? E assim, eu preciso falar que tudo termina na morte? Desculpa descer tão baixo. Ao meu ver, é tudo meio caótico, né? Dependendo do que você tá fazendo ali, não existe porcentagem de dar mais certo, porque começou certo. Até um exercício de física mesmo, você pode começar errado ali, e aí você apaga, e aí você começa de novo, até você acertar também, não é verdade, senhor professor? E às vezes dá mais certo ainda porque você errou, porque aí você entende, né, onde que não pode mais errar e tal. Eu acho que em nível de proporção, assim, de percentual, acho que deve estar tudo meio nivelado no final das contas. E isso aqui é data Q, né? Que eles chamam. Eu acho que isso aí é um jeito muito bom de deixar a galera bem apreensiva, né? Em começar alguma coisa, em fazer ali, tomar um risco, né? Ah, não, tem que esperar um momento certinho que eu vou fazer isso aqui. Não existe isso, não. Acorda, porra. E assim, aí eu queria muito saber se começou certo ou errado a carreira de um professor de física que acabou ensinando em sala de aula que sereia existe. Tá tudo errado, viu? Tá tudo errado. Em consequência disso, tá tudo certo também. Você vai encontrar essa sereia aí, ô professor. Eu tô rezando por você. Rezando pros reptilianos, claro. Então é isso, galera. Muito obrigado. Ficou aqui até o final. Parabéns, guerreiro. Se inscreve aí no meu canal, né? Tipo, tamo aí começando no nome chamativo, né? Se você quiser, você pode... Pô, aperta no sininho. Comenta aí um negócio legal, sabe? Ou conta uma história aí, que um dia a gente vai fazer aqui um vídeo só respondendo comentário. Eu não vou ficar respondendo comentário de graça, não, tá ligado? O YouTube fica falando, pô, interage aí que eu sou convidado. Eu vou interagir, mas vai ter que ter um anúncio antes. Tá bom? Beijo, tchau. Mentira, eu adoro vocês. Mentira, eu nem sei quem são vocês, na real, tá ligado? Às vezes vocês... Vai saber. Eu não boto a mão no fogo por ninguém, tá bom? Depende de quanto tempo também. Enfim, tchau. Tchau, gente. Cansei.